Olá, queridos companheiros, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Vamos então aqui para mais uma reunião do projeto André Luiz, fazendo o estudo do livro Nosso Lar. Estamos aqui então no estudo do capítulo 9, que traz problema de alimentação. Para a gente poder entender direito esse capítulo, é necessário que primeiro a gente entenda, né, que os espíritos que estão em nosso lar não são espíritos ainda evoluídos. Nós vamos estar falando de um tempo, há 100 anos antes do André Luiz estar lá na colônia. Então espíritos muito mais endurecidos estavam lá em nosso lar. E principalmente, a gente está falando mais ou menos do segundo império aqui no Brasil. Então, quem está desencarnando são condes, duquesas, barões. Então, são esses espíritos com esse tipo de sentimento, de orgulho que estão lá em nosso lar no período que a gente vai estudar agora. Então, a gente vai ver que o André Luiz, né, é muito espantado com tudo que ele está vendo em nosso lar. Ele começa a questionar a Lísias como que se dá a, a alimentação, as roupas lá em nosso lar. Quem organiza isso? Quem provê tudo isso para a colônia? Então ele pergunta. Quem observa essa colmeia imensa de serviço é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia aqui de um Ministério da Economia. Então ele viu todos os ministérios lá e realmente não viu nenhum Ministério da Economia que pudesse gerar tudo aquilo que ele via, como alimentação, vestimenta, produtos, principalmente na área hospitalar, né? Então Lísias vai começar explicando a Luiz. Antigamente, explicou o interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição muito mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. Então, o que o Lísias está querendo dizer é que antigamente, realmente, em nosso lar, esse trabalho de serviço de abastecimento, ele tinha uma feição muito importante em nosso lar. As pessoas tinham essa ideia de que realmente precisava abastecer bastante a espiritualidade que lá se encontrava. Mas o governador atual, que agora estava comemorando 114 anos, né, de governança, ele já começou a ter a ideia de que essas expressões de vida muito materiais tinham que começar a mudar em nosso lar. Ele tinha que começar a transformar já a espiritualidade que estava lá. Não adianta ele deixar a espiritualidade da mesma maneira que chegava, né? Então ele começou a tentar modificar essa tendência que existia lá em nosso lar. Por isso que o título que eu coloquei aqui é Mudanças à Vista, né? O governador quer fazer as mudanças. Então as atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a um simples serviço de distribuição e sob o controle direto da governadoria. Então foi aquilo que a gente falou, né? Como o governador queria começar a mudar as coisas, ele começou também a ver o que era distribuído, para quem era distribuído, quais eram as exigências que as pessoas desencarnadas estavam lá em nosso lar e fazendo o pedido. Então ele começou a controlar, né,
esse serviço de distribuição. É lógico que essa figura aqui é só figurado, né? No nosso lar não era desse jeito que se fazia o abastecimento. Mas ele realmente começou a ficar muito mais cioso do que estava acontecendo dentro. Então, lembrando que realmente já era a realeza que estava lá desencarnando e aportando, né, em nosso lar, estava sendo resgatado lá às vezes das zonas inferiores, chegavam lá no nosso lar, e eram os condes, os barões, as duquesas, esse tipo de pessoas com muito orgulho, né, daquilo que eles tinham como títulos na Terra, que estavam desencarnando em nosso lar. E era justamente esse tipo de espíritos que o governador tinha que estar lidando com ele. Então, Lísias continuam. Rezam os anais que a colônia há um século lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Então, a ideia que o governador tinha é que os habitantes eles começassem a entender a lei da simplicidade. Não era necessário mais eles ter as mesmas problemas alimentícios, né, que tinham no plano material. Eles já não têm mais os mesmos órgãos, né, eles estão lá com o seu perispírito. É lógico, um perispírito ainda muito denso, mas que a ideia do governador é que quando ele trabalhasse essa simplicidade, eles já iam entendendo e trabalhando melhor também essa eterização dos seus perispíritos, né? Então, assim, dos seus corpos espirituais, corpos etéreos. Veja que eles chegavam em nosso lar e eles duplicavam exigências. Então, assim, quem já estava em nosso lar já tinha algumas exigências. Esses que chegavam duplicavam ainda mais exigências. Eles queriam as carnes que eles comiam lá, principalmente carne de porco, que era o que muito comia lá no Rio de Janeiro, as bebidas, vinhos, às vezes podiam querer até fumo ou coisa parecida, e eles carregavam então dentro deles os velhos vícios do plano material, e esses vícios não estavam sendo combatidos, já que chegava em nosso lar, tudo que eles queriam lhes eram dado, né? Então, assim, não estava acontecendo em nosso lar uma transformação interior do ser espiritual. Do jeito que a gente desencarna, a gente está do outro lado. E eles queriam realmente estar iguais a como eles estavam desencarnados, né? Então era isso que o governador queria minimizar. Então, apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos pelas características que lhes são próprias. O Ministério da União Divina, aquele ministério que está muito mais ligado realmente à parte superior, né, da espiritualidade. Então, realmente, pelas próprias características dos espíritos que trabalhavam na União Divina, que já tinham o seu perispírito muito mais eterizado, eles não tinham essa necessidade mais. Então, eles ficaram imunes a esses abusos. Mas todos os outros, né, os demais, viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. Então, todos os outros 5 ministérios tinham esse problema dos espíritos que lá estavam querer continuar com seus velhos vícios terrenos de alimentação, né? Mas é lógico que por exemplo, quem traz o vício da alimentação traz o que vem junto com eles, né? Então, por exemplo, eu preciso de um licorzinho depois do almoço, eu preciso de uma cachaçinha
para poder abrir o apetite. Então, esses vícios eles traziam. E aí, o que acontecia? Não se tinha muita diferença do nosso lar para as zonas inferiores, já que eles continuavam com os mesmos vícios, então não tinha nenhuma diferença significativa entre tirar das zonas inferiores e levar ao nosso lar, sendo que nosso lar eles não iam tentar vencer nenhum tipo de vício que eles traziam. Do jeito que eles estavam, eles ficavam. Vê que interessante essa imagem que nós trazemos aqui sobre o esforço. Você sabe quando precisa mudar de atitude? Então, a maior esforço da governadoria lá em nosso lar é justamente isso: fazer com que as pessoas mudassem as suas atitudes, compreender que eles precisavam trabalhar esses seus vícios, modificar esses seus hábitos, para que eles pudessem, vencendo essas características, modificar as suas atitudes íntimas, os seus sentimentos, né? Porque se a gente não esforça naquilo que é o pequeno, que é a alimentação, né? No caso aqui que ele está falando, nos vícios de alimentação, dificilmente a gente vai tentar buscar algum tipo de modificação em nossos sentimentos interiores, né? Então é sempre interessante de saber quando a gente precisa mudar de atitude, quando nós estamos sendo as pessoas mais perigosas para nós mesmos. Então, embora o governador recebesse visse diante dele muitos obstáculos, né, ele não poupou esforços. Disseram a Lísias que, a pedido do governador, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, né, mais elevada que nosso lar, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. E realmente uma das características muito importantes, principalmente na vivência mediúnica, é a respiração. A gente, quando se concentra na nossa respiração, a gente, com muito mais tranquilidade, a gente consegue chegar, por exemplo, numa zona de relaxamento, numa zona de concentração. E a gente, muitas vezes, a gente não dá importância à nossa respiração. A gente não vê como a gente está respirando, né? Fora quando a gente está correndo, que põe a língua para fora e fica que nem um cachorro fazendo, né? A gente não dá muita importância, não, ao nosso ato de respirar encarnados, né? Aqui como encarnados ainda. Então isso é uma coisa muito importante, aprender a respirar, verificar, né, essa sensação do entrar e sair dos nossos pulmões, né? A troca que a gente faz nessa atitude que a gente tem física, e a gente não se percebe disso. E também a gente não se percebe da absorção que nós temos, ainda encarnados, por exemplo, dos princípios vitais da atmosfera. Como, por exemplo, a gente só sintetiza vitamina D por causa do sol. Só que, se a gente está num horário de um sol muito forte, o que é bom acaba sendo prejudicial. Então a gente também precisa saber como absorver esses princípios vitais da atmosfera. Se estamos respirando num ambiente insalubre, é a mesma coisa. Se estamos, por exemplo, num lugar onde muitas pessoas estão fumando ou coisa parecida, fica muito mais difícil. Então a gente precisa realmente saber como absorver esses princípios vitais da atmosfera. E lá em nosso lar, os 200 instrutores da esfera mais superior foram lá para ensinar essas técnicas de respiração e essas técnicas de absorção dos princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar,
manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. Então vê que técnicos, pessoas que teoricamente tinham um certo poder dentro de nosso lar, manifestaram que como a cidade era de transição, não podia começar a fazer esse tipo de esforço. Só que, como o próprio nome diz, transição, significa que já tem que começar a acontecer algum tipo de modificação, né? E não está acontecendo. Não está se modificando nada. Então, o nosso lar naquele momento nem de transição era. Ele era um ponto onde a pessoa chegava desencarnado, não se modificava em nada, porque tudo que ela vivia no plano material, ela levava e procurava continuar vivendo no plano espiritual lá no nosso lar, então não estava tendo transição nenhuma. Era só um lugar onde daqui a pouco a pessoa ia voltar para reencarnar, só que sem nenhum tipo de crescimento espiritual. E como o livro dos Espíritos nos ensina, no plano espiritual nós temos como aprender muito mais, crescer um pouco e trazer aqui depois no plano terra as provas que nós temos que provar que nós aprendemos já no plano espiritual. Agora, se lá em nosso lar não estava conseguindo fazer isso, alguma coisa estava de errado. E assim, e outra coisa que os técnicos se enganavam é que esse grave perigo para as organizações espirituais. O grave perigo para as organizações espirituais, na verdade, se encontrava em não acontecer nenhum tipo de modificação nessa estrutura, né? Então, assim, quem tinha o perispírito denso continuavam com o perispírito muito denso. Nada acontecia de diferente no solar. Não existia transição. Era um ponto comum de que as pessoas do jeito que estavam ficavam e acabou. Podia, em vez de ser nosso lar, podia ser Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ficar assim, vai ser sempre assim. Então ia ser Nossa Gabriela o nome, porque eles não queriam mudar. Mas embora o governador tenha encontrado essa resistência tão forte, mesmo na parte técnica de nosso lar, não apenas nos, nos habitantes de lá, mas aqueles que eram considerados os técnicos, os médicos, os engenheiros de nosso lar, né? O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Então a gente pode entender que assim a gente precisa, né, de muita paciência para vencer os nossos defeitos, né? É necessário que a gente tenha essa paciência, porque só o governador levou anos para mudar a alimentação em nosso lar, só alimentação. Né? Então o que acontece com a gente no primeiro ano da escola. No primeiro ano da escola a gente tenta vencer os nossos vícios. E existem realmente pessoas que não conseguem vencê-los nesse primeiro ano. E aí eles são convidados para fazer esse primeiro ano para poder continuar se fortalecendo e aí sim vencer esses vícios. E isso é muito interessante porque quando acontece isso, a gente tem que refazer esse primeiro ano, a gente já trabalha um sentimento junto com os nossos vícios, que é a humildade. A humildade de saber que não conseguiu vencer, né, nesse primeiro ano, mas que vai ter outra oportunidade e vai com certeza conseguir esse intento, né? Então lá ele continua tentando, né? O governador continua, ele não desistiu, ele continua tentando
fazendo assembleia, fazendo treinamento, mas algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público reclamando. Então foram lá e foram agitar nas ruas de nosso lar, foram reclamar lá com o governador. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. Então, é interessante, né, que eles começaram a ficar doentes. A espiritualidade que estava lá em rebeldia começou a ficar doente, começou a ter que baixar no Ministério do Auxílio, que é onde ficam os hospitais, as alas médicas, e eles reclamavam que eles estavam doentes justamente por causa do novo sistema de alimentação. Mas, na verdade, lembramos da lição que o próprio André Luiz teve, quando ele começou a reclamar, reclamava demais, via apenas os problemas do próprio umbigo, né? E ele foi alertado que uma das piores doenças que a gente pode ter justamente é isso, estar sempre reclamando, estar sempre gerando esse tipo de hálito mental ao nosso redor que nos deixam doentes. Então, na verdade, eles estavam doentes porque eles estavam revoltados, eles estavam com esse sentimento dentro deles, e mais colocavam a culpa no sistema de alimentação, né, que por eles estava deficiente. O governador, porém, jamais castigou alguém. Então ele não brigava com ninguém, né? Mesmo com essa rebeldia de caráter público, não castigava ninguém. Ele convocava os adversários da medida, expunha-lhes paternalmente os projetos e as finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, mostrando que realmente, na verdade, o que ele queria não era que as pessoas só modificassem os seus hábitos alimentares, mas sim que através de uma nova conscientização deles como um ser desencarnado, que carregam em si a semente divina, pudessem estar modificando também já o seu modo de viver, né? E isso vai fazer com que os seus perispíritos percam toda aquela densidade que eles mostravam ainda em nosso lar. E o governador ele facilitava aos mais rebeldes, inimigos do novo processo, variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Esse jeito do governador tratar as pessoas que se mostravam rebeldes diante dessa mudança, esse jeito paternal dele de explicar, de nunca castigar, mas estar sempre conversando, mostrando que realmente era melhor, que eles iam se sentir melhores, né? É engraçado que a gente pode ver que, por exemplo, no início desse capítulo, o André Luiz ele fica cansado, né? Porque ele ainda também mostra um perispírito denso. Então, que o governador quer mostrar para ele é assim, ó, vocês vão se sentir melhores, né? Vocês vão, isso vai trazer para vocês uma melhora em todo o seu ser, né? Não apenas essa rebeldia de querer ficar ainda no mesmo ponto. E então, depois de 21 anos, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. Então, pelo menos depois de 21 anos, o Ministério da Elevação, que está logo abaixo do Ministério da União Divina, né?
que também trabalha com uma parte mais espiritual de nosso lar, ele começou realmente a abastecer-se apenas do indispensável. Veja que não existe aí nenhuma modificação assim extrema. O governador não tirou toda a alimentação de nosso lar e colocou assim, a partir de agora vocês vivem de prana, né? Não, mas apenas começaram a viver do indispensável, que é mais ou menos isso que a gente pede na oração do Pai Nosso, né? A gente pede o pão nosso de cada dia. O pão significa o alimento indispensável para a nossa vivência material. A gente pede isso, a gente não pede uma picanha nossa de cada dia, né? A gente não pede o dispensável. Na oração do Pai Nosso, a gente pede a Deus aquilo que é indispensável para o nosso bem viver. E é isso que o governador mostrou para o Ministério de Elevação, e o Ministério de Elevação, mesmo depois de 21 anos, resolveu ficar ao lado do governador. Mas o mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento. Em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalhavam, eram eles os mais teimosos adversários. Mecanizados nos processos, não cediam terreno nas concepções. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina. Então, assim, principalmente a ciência, ela ficou numa briga muito séria lá com o governador, né? Que pena que foi a ciência matemática e eu sou um professor de matemática. Uma pena isso. Eles eram teimosos, até porque eles estavam mecanizados em seus processos, ou seja, eles estão, na verdade, cristalizados. Eles não cediam terreno nas suas concepções de vida. Eles estavam tão cristalizados naquilo que eles tinham estudado há vários séculos atrás, que não quiseram entender as novas ideias do governador. E isso é uma coisa que acontece muitas vezes com a gente, essa mecanização. Vamos supor, por exemplo, a gente começa a trabalhar numa sala de passe, e na sala de passe, pelo menos logo nos primeiros dias, a gente está lá trabalhando nossos sentimentos, verificando aquilo que a gente vivencia dentro de uma sala de passe, o éter que está naquela sala, como a gente se sente, né? E tudo isso é muito importante. Só que com o passar do tempo, o risco é que a gente se transforme numa coisa tão robotizada, o ato do passe, que a gente trabalha os movimentos e não trabalha os sentimentos. E isso é muito, muito preocupante, porque a gente não pode nos mecanizar, ou seja, não podemos virar um robô em nossos processos, né? A nossa doutrina, a doutrina espírita, ela é sempre a favor da ciência, mas a ciência que evolui, não a ciência que fica parado nos movimentos retrógrados dos pensamentos cristalizados, né? E esse distúrbio, principalmente dessa área da ciência em nosso lar, trouxe bastante perigo para lá. Formaram-se perigosos distúrbios no antigo departamento da regeneração. O departamento da regeneração é aquele departamento que trabalha com os espíritos numa situação muito mais materializada, muito mais difícil de trabalhar, né? Então são realmente aqueles que trabalham com os espíritos mais difíceis, muitas vezes espíritos que aparecem deformados, espíritos que aparecem sem forma, como os ovoides e tudo parecido, com os espíritos que acabaram de vir de uma forma muito triste lá das zonas inferiores. E esse departamento, encorajado pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Então, assim, eles que acabavam de voltar das zonas inferiores, entraram em nosso lar e viram aquela bagunça por causa principalmente
da teimosia da parte científica, eles começaram a se crescer, estão lá também, né? Começaram a querer, então, a pôr o seu modo de viver dentro de nosso lar. E tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral que tentaram invadir a cidade aproveitando brechas nos serviços da regeneração. E é justamente dessa forma que a espiritualidade das zonas inferiores sempre se aproveitam para, por exemplo, fazer um tipo de obsessão. Brechas. Não precisamos abrir uma porta ou uma janela. É uma simples brecha num pensamento de ódio, de vingança, né? Pensamentos pesados, sentimentos pesados, né? Ele se aproveita desse tipo de pensamento para poder tentar invadir a nossa cidade interior. Mas dado o alarme, o governador também não se perturbou. E é importante a gente identificar essa imagem, né, de espíritos tentando atravessar a aura desse espírito que a princípio parece que está em desdobramento. Está em desdobramento, né? Tem um cordão de prata ali ligado a ela, mas ela está com um pensamento de amor no cardíaco e no coronário, desculpe, no frontal, e ali ela está conseguindo rechaçar os sentimentos dos obsessores, até porque ela não está vibrando na mesma intensidade deles. É só verificar a corzinha hora dela e as emanações que eles estão enviando. O governador ele não se desestabilizou, né, com tudo isso. Ele na verdade ele pede uma audiência ao Ministério da União Divina, são aqueles espíritos que têm uma elevação muito grande em nosso lar. E depois de ouvir o mais alto conselho de nosso lar, né, que está no Ministério da União Divina, ele toma algumas atitudes. Primeiro, ele fecha provisoriamente o Ministério da Comunicação, ou seja, nada de fake news, tá? Até por causa disso. A gente pode entender até do jeito que a gente está vivendo hoje. A gente abre, por exemplo, o nosso celular, tem informações desconexas, de opiniões diversas, que podem, às vezes, muito mais gerar discórdia do que gerar qualquer tipo de união. E é justamente isso que o governador não quer. Então ele pede que provisoriamente o Ministério da Comunicação cesse, pare. E ele determina que funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Gente, quando fala assim calabouços, parece que ele está pensando naquelas coisas antigas lá de castelos, né, onde era escuro, tinha correntes, rato passando para tudo que é lado. Quando a gente vai ver no Ministério da Regeneração, na verdade são salas, a gente vai ver no próprio livro Nosso Lar. André Luiz vai chegar a trabalhar nesse Ministério da Regeneração por um tempo e vai ver que são apenas lugares mais simples, né? São salas mais simples, mas que são salas para tratamento e realmente para um isolamento. Lembrando novamente que no Ministério da Regeneração é que estão os espíritos que vinham das zonas inferiores com problemas muito mais graves, inclusive de demência, né? Então por isso eram lugares já com menos aparatos, mas muito mais simples. Parece realmente aquelas salinhas que os padres às vezes ficavam, né, com apenas uma cadeira, uma cama. Era um lugar muito mais simples, por exemplo, do que é no Ministério do Auxílio. Então isso que eram os calabouços da regeneração.
O governador também advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Então, assim, ele deu o basta, né? Então, ele advertiu, fez com que aqueles que se mostravam mais recalcitrantes, eles foram parar na regeneração, e aqueles que ainda tinham um pouco de dúvida, ele falou simplesmente para que eles estudassem um pouquinho mais, né? É o que deve acontecer sempre com a gente nunca pode parar de estudar. E uma coisa também muito interessante, ó, ele proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores. Até porque, naquele instante, quem precisava de auxílio era a colônia. Nosso lar precisava de auxílio. Quem precisa de auxílio não tem como auxiliar, porque senão seria cegos guiando cegos e os dois iam cair no precipício. Então, ele fala o seguinte: não vai, por enquanto as coisas não se estabilizarem em nosso lar, não tem como nós auxiliarmos as regiões inferiores, tá? Sem qualquer tipo de melindre ou orgulho. Humildemente ele chegou à conclusão que eles precisavam de auxílio. Não tem como auxiliar. E é muito importante, às vezes, um trabalhador da casa espírita também. Ele precisa de auxílio porque não está conseguindo vencer alguns tipos de sentimentos que estão lhe cercando a sua psicosfera, né? Os seus pensamentos não estão muito bons, ele vai e procura ajuda, sim, realmente da casa. E acaba fazendo tratamentos e coisa parecida. Esteja esse trabalhador na escola ou já trabalhando na casa há muito tempo, né? O importante é ter a humildade para reconhecer que não está conseguindo vencer sozinhos os seus limites. E pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Isso é interessante para a gente ver o seguinte, ó. É mais ou menos isso que acontece, por exemplo, nessa casa espírita, ó, onde a gente pode ver que vários espíritos estão aqui do lado de fora da casa espírita. Eles só vão entrar se eles estiverem propensos ao auxílio. Aqueles que estão querendo fazer balbúrdia dentro da casa espírita não conseguem adentrar esses cordões elétricos de vibração superior, né? São aqueles cordões fluídicos que muitas vezes a gente fala no nosso evangelho no lar. Então era isso que estava acontecendo no nosso lar. Essas baterias que já tinham sido ligadas pelo jeito em outras administrações, foram ligadas apenas novamente para a proteção de nosso lar. Porque, novamente, como não havia diferença vibracional entre as zonas inferiores e nosso lar estava um campo aberto para que a espiritualidade, que ainda é muito densa, pudesse penetrar em nosso lar. Então, ó, e ainda ele coloca aqui que não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta, apenas para que realmente não houvesse uma invasão para não tumultuar ainda mais a colônia nosso lar. E por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e água misturado a elementos solares, elétricos e magnéticos. Então, durante 6 meses, para que fosse feita uma desintoxicação em todos os habitantes de nosso lar, foi implantado essa alimentação à base dos princípios vitais da atmosfera, através da respiração, e da água que se transformavam em outras substâncias através da vontade divina, dos elementos solares, elétricos, magnéticos, que foi justamente isso que o André Luiz recebeu logo que chegou em nosso lar. Que ele falava que ele tinha tomado uma sopa, e essa sopa ele não sabia direito se era um alimento, se era um remédio, mas que deixou ele muito revigorado, né? Isso é muito interessante.
A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Quando a gente ouve essa frase, sabendo que vem a ser a indignação do espírito manso e justo, a gente vai entender que o governador agiu da melhor maneira possível para auxiliar a todos, inclusive ao proibir temporariamente os auxílios às regiões inferiores, porque ninguém estava conseguindo auxiliar. Então, ele esclareceu a todo mundo, ele tratou todo mundo de forma justa, equitativa, né? E conseguiu colocar o seu plano em ação. E isso a gente pode lembrar de Jesus quando ele vai fazer uma passagem, às vezes, incoerente, que é quando no Templo de Jerusalém, ele vai fazer a expulsão dos vendilhões do templo. Em um dos evangelhos, inclusive, está escrito que Jesus senta nas escadarias do templo, trança um chicote com cordas para poder fazer a expulsão dos vendilhões. É um pouco estranho a gente imaginar essa figura, né? De Jesus com aquele sorriso enigmático no seu rosto, na verdade quase malicioso, com a ideia de expulsar os vendilhões com a balbúrdia, empurrando animais, empurrando pessoas, derrubando dinheiro no chão, que é coisa justamente que Jesus não faria. Então a gente, na verdade, se atrapalha nessa figura de linguagem, onde Jesus, na verdade, deve ter ensinado com sua palavra de amor, mas também de muita consciência, e a palavra tocou tão fundo dentro daquelas pessoas que estavam vendendo animais dentro do templo, fazendo câmbios monetários, e tocou tão fundo como se fosse um chicote. Então isso é mais uma figura de linguagem do que realmente um fato acontecido, porque Jesus tem um espírito ainda muito mais manso e justo do que o governador de nosso lar. E enfim, então, a cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Significa então que foi lhe dado uma maior importância ao departamento da regeneração. Agora tinham pessoas especializadas tomando conta exclusivamente desse departamento, que é um departamento de muita importância para nosso lar, porque é lá que estão os espíritos de maior necessidade espiritual. E desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a Terra dos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre um grande número de necessitados. Então, apenas nesses dois ministérios, o do auxílio, onde estão os hospitais, e o da regeneração, onde estão os espíritos com maior necessidade, que ainda existem substâncias que lembram a Terra. Então, não são exatamente iguais a que estão na Terra, né, mas que são modificações do fluido cósmico universal feita pela espiritualidade, que dá uma ideia da alimentação que eles tinham na Terra. E isso só precisa ser relembrado porque quando o André Luiz estiver mais tarde lá na casa de Lísias, a gente vai ver que eles comem cenoura, beterraba, vagem, e a gente vai ver que eles que é uma ideia
ideia aproximada desse tipo de alimentação. Não é propriamente a cenoura, não é propriamente a beterraba, mas é uma ideia aproximada, mas ainda fluídica ou etérea, né? E nos demais ministérios, né, nos outros 4 ministérios, comunicação, da elevação, da, dos outros que existem, há somente o indispensável, isto é, todo serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para nossa libertação espiritual. Então, toda essa batalha do governador, esse empenho que ele teve, que aqui foi colocado até como suposta impertinência, né, levou a que nosso lar conseguisse ter essa diferenciação muito grande entre já as zonas mais inferiores e principalmente aqui com a crosta, né? Nosso lar passou a ser algo diferente até aqui do plano material. E isso foi muito importante porque trouxe a libertação espiritual de todos os que estavam em nosso lar naquele instante. Reduziu-se a expressão física e surgiu maravilhoso coeficiente de espiritualidade, né? Então, realmente, isso é uma coisa que a gente vai buscando até aqui ainda encarnado, onde a gente vai evitando muitas necessidades físicas que muitas vezes não são insubstituíveis e não vai trazer nenhum tipo de melhoria para nós, né? E vamos tendo um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. E no livro da questão 926 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre as nossas necessidades, a espiritualidade responde: mais rico é aquele que tem menos necessidades. Então, quanto mais simples a gente for, mais feliz nós seremos. Quanto mais necessidades a gente se impor, por causa de moda, por causa de desejos infundados, mais longe da felicidade nós teremos. Existem algumas questões sobre alimentação, principalmente quando fala-se sobre alimentação de carne. O que a gente sabe é que a carne ela foi necessária no nosso desenvolvimento humano encarnado, foi muitas vezes o nosso diferencial, né? E que tem uma questão do Livro dos Espíritos que diz que a carne ainda alimenta a carne. Essa questão ela foi escrita em 1857 e é lógico que depois na próprio livro da Gênese vem dizer que a nossa evolução vai fazer com que a gente não necessite mais, a nossa elevação espiritual vai mostrar que a gente não vai necessitar mais dessa alimentação que contém sangue, né? Mas ele deixa uma coisa bem clara: é a nossa elevação espiritual que vai fazer a nossa modificação alimentar. Não é muitas vezes a medida ao contrário. Não é a nossa alimentação modificada que vai nos trazer modificação interior. Então, muitas vezes, não estamos generalizando e não estamos colocando a conta de ninguém, mas muitas vezes pode ser que uma pessoa seja vegana ou vegetariana, não come nenhum tipo de alimento de carne ou diminui muito essa quantidade, mas interiormente ainda traz raiva, ainda traz rancor, ainda traz mágoa. Então isso não trouxe nenhum tipo de transformação espiritual. É lógico que agora espíritos estão reencarnando
que já tem uma tendência muito menor à alimentação de carne, alguns já têm até com rejeição à carne. Isso é de cada um. O que nos aconselham, principalmente a doutora Irvânia Prada, Irvênia Prada, na verdade, que é uma defensora dos animais, é que ao mudar o nosso tipo de alimentação, ao tentar fazer esse tipo de mudança, que ela seja feita gradual, aos poucos e com acompanhamento médico, tá? Então ninguém precisa sair aí renegando carne ou coisa parecida. É lógico que sempre, mesmo alimentação carnívora, herbívora ou vegana, que ela seja feita de maneira dosada, né, e tranquila. Qualquer tipo de excesso é ruim, tanto de qualquer tipo de alimentação, certo? Então vocês vão ver vários espíritas falando que aqueles que comem carne trazem realmente um cemitério dentro deles, mas isso é uma falta de caridade que faz a gente lembrar novamente que nem a verdade precisa ser dita se essa verdade não for trazer elevação espiritual, principalmente do jeito que ela vai ser dita, certo? Então fiquem todos com Deus e até a próxima estudos, se Deus assim permitir. Obrigado.